Glória a Deus, que bom, né? A gente vai ficando velho e a gente vê os jovens, os nossos filhos crescendo debaixo da graça do Senhor. Eu acho que isso é o sonho de qualquer pai, é de instruir os filhos e eles permanecerem. Ainda que eles vão para uma igreja aqui, outra acolá, e eu vou curtir um pouco e tudo, mas eles têm o temor do Senhor. E a mensagem hoje é baseada nisso, do temor do Senhor. É o princípio da sabedoria, está em Provérbios. Só que às vezes a gente acha que é sábio aos nossos entendimentos, aos nossos próprios olhos. E às vezes a gente se confunde. O coração é enganoso e ele é corruptível. E nós muitas das vezes se perdemos na base, do alicerce do Evangelho. E como hoje nós temos muita informação, nós acabamos colhendo muita informação e pouca profundidade. Então, de todos os assuntos, a gente dá um pitaco e uma opinião. Mas nós não temos profundidade em nenhuma delas. E isso eu falo por mim. Porque cada vez que eu vou aprofundando na palavra de Deus, eu percebo que eu ainda tenho muito que aprender. Eu pensei que sabia sobre o temor do Senhor. E quando eu fui estudar para falar sobre isso, um presente. Quando eu fui estudar para falar sobre isso, aí eu vi o quanto tem coisas para a gente mergulhar, aprender e se esforçar sobre a respeito do temor do Senhor. E aí gerou duas mensagens. Eu preguei domingo, hoje é quinta. Preguei domingo e estou pregando quinta. Gente, eu trabalho de turno. Se eu dormir hoje, eu já penso que já virou o dia. Eu acordo no mesmo dia, né? E eu confundo tudo. E aí a gente acaba mergulhando e acaba entendendo que tem muito mais da parte de Deus para que a gente possa aprender. Eu não vou dar nomes, né? Não faço isso por princípio. Mas das relatos, das conversas que tenho, visitas que façam, tem pessoas que falam que tem temor de Deus. Vocês, igreja, pode me responder. Alguém que tem temor de Deus pode trair a uma outra pessoa? Falando de casamento. Quem tem temor de Deus adultera? Acho que não, né? Quem tem temor de Deus pede emprestado e não paga? Também não é um princípio. Não é característica do povo de Deus. Principalmente se falando de temor. Então essas coisas a gente acha que está lá fora. Só que a gente percebe que tem muitas coisas que era para estar lá fora, estão aqui dentro por falta do temor. Porque a gente está... As palavras, a gente está... Isso é normal, tá, gente? De geração em geração, as palavras elas vão tornando outros sentidos. Linguística, né? Ela vai se tornando... Que nem gratidão, né? Hashtag gratidão. Aí tem milhares e milhares de pessoas compartilhando hashtag gratidão. Só que ela compartilha, ela fala, só que ela nem sabe o que é e nem nunca viveu. Ela nunca agradeceu a Deus por estar viva. Ela nunca agradeceu pelo fôlego de vida. Então, gratidão, às vezes ela é muito mais profunda do que a gente expressa com as palavras. Era melhor muito mais a gente viver do que expressar gratidão. A gente fala sobre um assunto, porém a gente não tem profundidade. E um outro erro que a gente tá vivendo é a paz do Senhor, um simples a paz do Senhor, nós já não estamos dando mais. Paz, bro, Joe. E a gente vai mudando as nomenclaturas que Jesus fazia. E nós falamos que somos seguidores de Cristo. Chegamos numa casa para visitar e muito menos damos a paz do Senhor naquela casa. A paz seja convosco. Eu visito com o pastor Alex algumas residências e é uma das primeiras coisas que o pastor faz em voz alta para quem quiser ouvir. Ele estabelece o reino de Deus e coloca a paz do Senhor naquele lar. Se as pessoas não quiserem ou não entendem, não tem problema. Mas nós temos a obrigação de fazer isso. A gente, quando entra na casa de alguém ou no carro de alguém, dá licença. Mas que tal a gente estabelecer a paz do Senhor naquele lugar? Que tal a gente agradecer a Deus por ter algo? Para a gente descansar a nossa cabeça. Então a gente começa a mudar as nomenclaturas das palavras e tudo começa a perder o sentido e os seus valores. Não tem problema, paz do Senhor, bom dia, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. E começa, a Bíblia fala, para quando nós se juntarmos ou nos encontrarmos, é para salmodiar um aos outros com hinos e canções espirituais. E isso já não se acontece mais. E eu vivi isso.
Encontrei um irmão batista, o Israel, e fazia muito tempo que a gente não se via. E é um irmão muito abençoado. E ele mergulhou. O Israel. Lembra? Eu não vou falar o apelido dele, mas é o Israel. Meu pai, meus irmãos sabem quem é. Encontrei com ele no shopping, fazia muitos anos que eu não havia. E aí ele descendo a escada e eu subindo pela outra. E nós começamos a dar glória a Deus. Ele começou a cantar um louvor que eu gosto muito, além desses que eu louvei. E nós começamos a cantar louvores a Deus dentro do shopping Praia Mar. E as pessoas passavam e não entendiam nada. E aquilo foi me alegrando. E aí a voz foi aumentando. E aí nós começamos a soltar a voz. E soltar a voz. As nossas mulheres, meu Deus do céu, a nossa mulher fica com vergonha. Mas foi uma alegria tão boa. É exatamente o que eu falei da palavra de Deus. Salmodiei, cantei hinos espirituais num shopping. E nós já começamos a chorar, né? Porque fazia muitos anos que nós não se víamos. E nós sempre compartilhávamos disso. Hoje ele é um pastor de uma igreja batista. Nós éramos jovens sonhadores. Então você que sonha, nunca esqueça de pôr isso diante de Deus em oração. Sonha e põe sua oração em prática. Busca a Deus. Eu aprendi algo com o pastor Roberto, que ele falou o seguinte: quando eu parei de estar num trabalho para fazer a teologia, eu tive que abrir mão de várias coisas da igreja para poder estar estudando a teologia. Só que eu estava com o coração partido, porque a teologia nunca é bem-vinda, é meu, sabe? Aí muitas pessoas falaram para mim não parar de fazer as obras que eu fazia na igreja para estudar a teologia. Mas eu queria estudar a teologia, porque eu tinha muito temor e tremor de pregar errado. E ter que desfazer aquilo que eu fiz. Eu falei, meu Deus, aquele versículo está errado, eu interpretei errado. Então, tudo bem. O pastor Roberto chegou para mim e falou assim: irmão Ricardo, com aquela voz poderosa, aquilo que Deus já te deu, o homem não pode tirar e nem ninguém pode tirar. E aí aquilo me acendeu uma chama. Eu falei, bom, então eu posso fazer teologia? Ele, deve fazer. E eu falei, opa, glória a Deus. Foi a única pessoa e meu coração estava aberto para ouvir ele e obedecer. E graças a Deus eu consegui fazer tudo. Dei um tempinho com as obras que eu fazia na igreja, que era constante. E me formei, foi 4 anos e meio. Por causa de falta, férias, essas coisas, deu 4 anos e meio. E eu agradeço a Deus por isso. Porque hoje, seria muito difícil eu parar tudo hoje para fazer a teologia. Então, jovem, se tem tempo para estudar, se tem tempo para buscar, busque. Porque quando Deus começar a te usar, você vai acabar ficar perdido. E agora, vou aprender ou já vou ensinar? Então aprenda o que tem que aprender para que vocês cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Então, quando eu encontrei esse irmão Israel, e nós começamos a chorar e compartilhamos desse sonho aqui, ó. Eu não tinha igreja aberta. Eu tinha só uma chama acesa de que tudo isso aqui ia acontecer. Eu conseguia visualizar isso aqui. Não era multidão, não era igreja gigante. Eu não pensava, se Deus quiser fazer isso, eu glorifico a Deus. E preciso muito da ajuda de vocês, que sozinho, um pastor não consegue ter uma igreja grande sozinho. Então esse sonho tem que ser compartilhado com vocês, vocês toparem a ideia e seguir um caminho. Mas aí ele começou a falar que estava estudando também, que depois que ele se forma, ele já é consagrado a pastor e já tinha uma igreja para ele dirigir ali no Caruara. Então nós choramos e se abraçamos e foi tão bom aquele momento em que ele profetizou na minha vida. E ele falou assim: irmão, eu senti uma paz tão grande quando você compartilhou desse sonho, eu também sonho. O dele estava um pouco mais próximo, porque os pastores já tinham falado isso para ele. O meu eu não conseguia visualizar, eu só sonhava. E olha o que Deus fez, vocês estão vivendo um sonho se tornando realidade. Então eu agradeço a Deus, se a melhor presente que eu posso receber de vocês, é vocês estando aqui, acreditando nessa igreja, que é uma igreja que quer levar as coisas muito a sério. Nós não construímos uma igreja baseada em rebeldia. Não construímos uma igreja à base de divisão. Não construímos uma igreja para querer ser melhor, mas simplesmente fazer a vontade de Deus. E eu acredito que Deus daqui vai levantar pastores,
missionários, evangelistas, e daqui vai gerar outras e outras e outras igrejas. É por isso que nós estamos forjando pessoas. Glória a Deus. Vocês já viram hoje aqui, ó, o Anderson. Um tempo de evangelho, estava ali escondidinho e as oportunidades estão chegando. Você vê ele. Se ninguém falasse que é poucas vezes que ele sobe no púlpito, quem ia identificar que são poucas vezes que ele tem a oportunidade? Mas é que ele entendeu o propósito. Ele entendeu o chamado. E agora não dá para voltar mais para trás, né? Agora é só ir para frente e caminhar e segurar nas mãos do Senhor e trabalhar. Isso é a obra do Senhor. Trabalhar para que o reino avance. Que diminua eu para que o Senhor cresça em nossas vidas. É assim que nós estamos prosseguindo. Amém? Então eu sou grato por tudo isso. Queria lembrar, porque me deu uma lembrança muito boa desse irmão Israel, que ele é um irmão abençoado. Glória a Deus, eu gosto muito dele, né? Esse é o irmão bênção. Ele, a Bia e sua filhinha, né? Filhas, né? Filhas e filhos. É um casal, né? Glória a Deus. Eu vou dar continuidade no temor do Senhor, parte 2, né? Eclesiastes 12, o versículo é o 13 e o 14. Eu já tinha falado antes, que eu falei que ia cair dente, que o cabelo ia ficar branco, que as mãos iam ficar fracas, que as pernas iam tremer. Não, os braços tremeriam e as pernas ficariam fracas. E foi engraçado, né? Foi numa linguagem muito engraçada, né? Porque é exatamente o que acontece. Só que no final do versículo eu voltei só para dizer isso para vocês, ó. De tudo que foi dito, de todas as dificuldades que iremos passar, de tudo que vai nos acontecer, de todas as doenças que podem vir nós sermos acometidos, de tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Foi para isso que fomos criados. Deu para entender? Nós não fomos criados para outra coisa a não ser obedecer a Deus. E quando nós não obedecemos, nós podemos dizer que somos desviados. Quando a gente faz um apelo para alguém voltar para Jesus, na verdade, a gente deveria fazer um apelo todas as noites, porque eu posso estar fora do caminho, né? E achar que estou dentro da igreja e está tudo bem. Não é assim. A palavra de Deus deixa bem claro, porque a cobrança, Deus fala que a cobrança dele vai ser maior e mais pesada para os que servem a Deus, para os que ensinam a palavra de Deus. Então, nós devemos estar atentos para estar no caminho de Deus e obedecer os seus mandamentos. E não é mandamentos humanos, não é teologia, não é convicções, não é ciência, não é teologia, não é arqueologia, não é isso. É a palavra de Deus. Se esses complementos podem nos ajudar e nos orientar a ter uma posição melhor, glória a Deus. O que não pode é a gente trocar as ordens das coisas. Então tema a Deus e o obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. Então quando a gente foge desse raciocínio, a palavra desviado é que a gente errou o caminho. Não é quem abandona o evangelho e tal, a gente pode estar aqui dentro errando o caminho. Amém? Nós teremos que prestar contas a Deus de tudo que fizermos, até daquilo que fizermos em segredo. Então, até o teu secreto, Deus te pedirá conta. Muitas das vezes, os pastores, com medo de perder as ovelhas, eles invadiram demais na privacidade das ovelhas. E acabou prendendo as ovelhas num curral, e ele ali chicoteando. É proibido isso, é proibido aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E atrapalhou aquilo que o Espírito Santo queria fazer com a igreja. E os pastores tomaram a frente no lugar de Deus. E quiseram guiar o rebanho, porque a palavra de Deus diz, deixa bem claro. Eu já li isso, não vou voltar. Porque Deus é o nosso pastor. O Anderson leu aqui, Salmo 23, o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. O que os pastores hoje fazem é ser conselheiro, orientar as ovelhas. Existe um caminho, e o que eu posso o máximo fazer é dar direção para vocês. Mas invadir a privacidade, pedir conta da vida de vocês, isso não é o papel dos pastores. Só que tem um outro lado que também é perigoso. É as coisas a correr de qualquer forma.
É as coisas fazerem de qualquer forma e eu não precisa me prestar conta. Só que tu está vivendo no pecado e como tu não deve satisfação para mim, porque você é uma ovelha livre, e aí você perde o caminho e nem sabe que está perdida. Esse é o outro lado da moeda. A liberdade ela é boa, porém, corre-se um perigo muito grande de você estar fora do caminho e não saber a direção, porque a ovelha ela não tem capacidade de enxergar. E por isso que os pastores ficam com a varinha ali, ó, corrigindo, dando direção, porque muitas das vezes ela não sabe o caminho da sua pastagem. Então, nós pastores orientamos. E quão bom seria que vocês acertassem o caminho. Esse é o desejo meu, do pastor Alex, de toda a liderança dessa igreja. Que a gente possa ajudar vocês a acertar o caminho. Hebreus 12. Hebreus 12. Hebreus 12, 28 e o 29. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino. Entendeu? Sejamos agradecidos, porque já recebemos um reino que não pode ser abalado. Você entende que nada pode abalar os planos de Deus. Pode ser construídas várias igrejas. Podem ser construídas várias teologias a respeito do mesmo assunto. Existem várias polêmicas a respeito do mesmo texto. Não tem problema. Mas o reino de Deus permanece o mesmo. Ele não pode ser abalado com aquilo que eu penso. O mais fácil é eu me encaixar naquilo que Deus pensa. Mas eu posso construir igrejas conforme a minha vontade, meus desejos. É por isso que tem várias igrejas de várias formas. Porque cada um estabelece um reino. E o rei que deveria governar, que era o próprio Deus, não reina. Porque nós construímos reis, pastores que mandam mais do que o próprio Deus. Porque se a doutrina da igreja é maior do que a doutrina da palavra de Deus, já inverteu-se os valores. E Deus já não opera mais nesses lugares. Então é normal que existem doutrinas diferentes, tudo bem. Mas a palavra de Deus, ela permanece fiel e verdadeira. O seu reino não pode ser abalado. Então a gente deixa claro isso. O reino de Deus não pode ser abalado. Tem gente que acredita que vai ser arrebatado antes da tribulação, do anticristo chegar na terra. Tem pessoas que vai passar os 3 anos e meio e é nisso que ela acredita, que vai passar os 3 anos e meio. E tem gente que acredita que depois dos 7 anos, de todas as coisas acontecerem, vai estar nessa terra com o anticristo governando e a igreja sendo perseguida. Tudo bem. Que problema tem se você acreditar em qualquer um dos 3? Nenhum. Nenhum. Então, o reino de Deus continua não sendo abalado, porque a palavra de Deus está escrita e isso vai acontecer. De qual forma e de qual hora que vai acontecer isso aí, nós não sabemos. O que nós devemos fazer é continuar servindo a Deus. Está vendo que independente do que você creia, nós deveremos servir a Deus e ser chamado de irmãos um para com os outros. Eu não sou mais intelectual ou melhor instruído se eu acreditar que eu vou ser arrebatado antes da tribulação. Mas e os que vão perseverar? E se isso não acontecer? Eu aprendi o reverendo Augusto Nicodemos, fez essa pergunta para ele. E ele é presbiteriano, eu não sou presbiteriano, mas eu ouço, respeito e gosto. Sabe o que ele falou numa resposta muito sábia? Ele falou assim: eu quero ser da primeira leva. Eu quero ser arrebatado antes de tudo isso acontecer. A igreja vem, nós somos arrebatados. Glória a Deus e aleluia. Não quero nem olhar para trás. Aí ele falou: mas eu me preparo para o último dia. Para os 7 anos com o anticristo governando. Por quê? Ele ainda explicou, ele foi mais profundo. Por quê? Se eu acreditar que eu sou arrebatado na primeira leva e o anticristo chegar e eu não fui arrebatado e o anticristo governar nessa terra e você vê, porque a igreja, a palavra de Deus diz que a igreja vai ver. E se eu estou vendo com os meus próprios olhos e eu parar de crer, todo o meu evangelho foi por água abaixo. Porque eu acreditei numa palavra, porém não aconteceu. E aí vai vir a perseguição.
E se eu tiver que ser decapitado, que nem aconteceu com os discípulos? Se eu tiver que ser arrastado aí na frente para envergonhar o evangelho, se eu tiver que ser pendurado de cabeça para baixo para envergonhar o evangelho, toda essa igreja vai fugir dos braços do Senhor? Então o evangelho não serviu de nada. Então nós temos que estar preparados para o pior. Porém, se nós formos arrebatados antes, nós vamos celebrar essa grande festa. Mas de qualquer forma, eu não posso invalidar a palavra de Deus. Então eu tenho que crer de todas as formas. O importante é eu estar em Cristo. Porque Estevão foi apedrejado por algo que ele acreditava. Ninguém acreditava dos fariseus, dos saduceus, dos romanos, ninguém acreditava nele. Porém, ele era um jovem, certeza da salvação, convicto na instrução que ele recebeu. E ele foi apedrejado porque ele acreditou em Cristo Jesus. No Oriente Médio, tem gente sendo decapitada com um canivetezinho. Eu não sei se o YouTube já tirou isso aí de circulação, mas eu vi o vídeo. E é terrível. Vários cristãos com a cabeça curvada de joelho e eles rindo e zombando com a faquinha cega, cortando a cabeça dos crentes. Só porque é crente. Nós estamos preparados para esse dia? Mas já está acontecendo. Então, por causa da cultura, às vezes a gente pode se confundir o Deus que nós servimos. Achar que está tudo em festa. Não estamos em festa. Estamos em guerra. E a guerra, ela é espiritual. Então, nós devemos estar preparados por essa guerra. Espiritualmente falando. Amém? Nossas guerras não é com arma. Nossas guerras são espirituais. Nossas guerras são pautadas em oração. É joelho no chão, é orando, meditando na palavra de Deus. É assim que o crente vence as guerras. Acreditando que tem um Senhor dos Exércitos. Acreditando que existe um Deus por essa igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. É nisso que eu estou fitado. Tá vendo? Como a gente é só acreditar. Se a gente parar para acreditar na palavra de Deus, a gente vai ter uma vida muito melhor. Porque foi disso que o Senhor foi para isso que Ele nos criou. Eclesiastes 12:13. Foi para isso que nós somos criados. Então não adianta, tu tá meio frustrado, tá meio cabisbaixo, tá meio tristonho. De repente tu só tem que fitar os teus olhos de volta na palavra de Deus. E acreditar em todas as promessas. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejam agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. Até para adorar a Deus não é do teu jeito, é do jeito dele. Nós tentamos aqui, nós se esforçamos todos os cultos como igreja para adorar a Deus e tentar fazer com que você adore a Deus. Às vezes os louvores são repetidos com um propósito, para que você entenda os louvores e dali começa aquele louvor ficar fácil e nos teus momentos na tua casa tu lembrar do louvor e começar a louvar ele. Isso é o papel da igreja, insistir nos louvores para que isso entre na mente e você, lembrei, por isso que eu tenho que agradecer. Eu te agradeço por toda a graça que me deu. Opa, é um versículo isso aí? É um versículo. Então tá bom. Então nos teus momentos de dificuldade tu vai lembrar de quê? De agradecer a Deus. Amém? Porque na verdade... não terminei. Adoremos a Deus de um modo que o agrade com... Que versão está aqui? Tá. Com respeito e temor. Com respeito e temor. Se você faltar com respeito com a casa de Deus e com as coisas que nós fazemos... E isso não só é regra dessa igreja, é de qualquer igreja em que você for, em qualquer lugar. Vou visitar a Bola de Neve, respeite a igreja Bola de Neve. Vou visitar a Palavra de Vida, respeite a igreja Palavra de Vida. Vou visitar a Batista, respeite a igreja Batista. Vou visitar a igreja de Cristo aqui do meu pastor Galma, respeite a ordem da sequência da sua igreja. Vou visitar a igreja do irmão Tônio. Olha quanta diversidade tem de igreja aqui. Meu irmão Tônio, da Assembleia de Deus. A liturgia do culto é completamente diferente da nossa. Porém, nós nos amamos, tomamos um café, choramos na mesa. Deus nos dá a palavra para nós ministrarmos aqui. Vocês sabiam que muitas das palavras que eu ministro aqui é nessas conversas que nós temos.
Deus abre a minha mente de uma forma, e muitas das vezes ele fala que Deus fala com ele nem sabe que Deus também usa ele para falar comigo. Já reformulei algumas coisas aqui que ele nem imagina. Falando com os irmãos. Então, às vezes eu não tenho tempo para conversar outras coisas, a não ser das coisas de Deus. E às vezes a gente vai crescendo nisso. Até as pessoas nem querem conversar mais comigo. Até porque eu não tenho nem outro assunto. Eu não vi o jogo que aconteceu aí da Libertadores. Eu não vi o jogo que aconteceu do meu time Santos, que ganhou. Não deu nem para eu comemorar, porque ele nunca ganha. Eu já nem vi. Aí ele ganhou e eu nem sabia. Eu nem sabia, porque eu não tive tempo. Eu estava ocupado, eu estava fazendo outras coisas. Eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ouvir. E aí acaba não tendo tempo para as outras coisas. Só que quando eu chego aqui, me falta tempo para ministrar o que eu tenho dentro do meu coração. Então, na medida que eu vou falando para vocês, vocês vão entender que a minha cabeça está focada em Cristo. Eu posso errar. Eu já de antemão peço perdão para a igreja, para quem tiver, porque eu posso errar. Posso. Eu com certeza já errei várias vezes. Mas vocês entendam que meu negócio é com Cristo. Eu não estou pensando em mais nada que não seja Cristo e fazer a vontade do Senhor. Essa é a minha vontade. E que se vocês entenderem isso aí, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Que aí a igreja vai crescendo em graça e sabedoria. E olha só, então tem que haver temor e respeito. Isso não é só mais temor. Tá vendo que as coisas as palavras elas vão sendo acrescentadas e você vai percebendo que o temor não é da boca para fora. Eu vou falar algo em que conheço pessoas, eu compartilhei com alguns irmãos, em que ele adulterou, mas ele continuou indo para a igreja, ele continuou fazendo as coisas de Deus, e sabe o que ele falou? Eu só não desviei porque eu tenho temor de Deus. Como é que isso é possível? Uma pessoa adulterar e ainda continuar com temor de Deus. Na cabeça de alguém tem possibilidade de fazer isso? Ele rompeu uma aliança com Deus, com a sua esposa, com os testemunhas que estavam na igreja, ou no cartório, mas ele assinou um papel de fidelidade, que até a morte os separe. Eu não vou ler o termo de responsabilidade sobre um casamento, mas quando uma pessoa dessa adultera, ele quebrou a aliança com Deus e quebrou a aliança com o seu casamento, com todas as testemunhas, ele acabou com tudo. Espiritualmente, ele desgraçou a sua vida. Ele perdeu a graça do Senhor. E uma pessoa teve essa coragem de falar para mim que ainda tinha o temor. Opa, se houver um arrependimento, se essa pessoa realmente já desviou porque ela perdeu o caminho, certo? E achou uma mulher por aí dando sopa. Então ele perdeu a direção. Aí ele adulterou. Se houver um arrependimento, e esse arrependimento for verdadeiro, aí a gente começa de novo a nascer de novo. Certo? Começa um novo evangelho, porque aquele já não serve mais. Aquele evangelho não te serviu para te tirar da mulher adúltera, da prostituta, ela não serviu. Então começa outro evangelho que aquele não deu certo. Não tem problema, esse é o papel da igreja. Para a gente recomeçar tudo aquilo que a gente acha que sabe, aí o Senhor vem e nos surpreende com o seu amor e a sua graça. Então comece de novo. Comece de novo, estabeleça novos princípios. Aquele não serve, porque senão você não teria rasgado todos os seus acordos e compromissos. Amém? Porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. Eu tenho medo dessa graça muito amorosa, muito bondosa, que compartilha tudo que é de errado. E esqueceram desses textos. Porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. Deus ele pode matar, Deus ele pode levar para o inferno, Deus ele pode tirar a unção. As coisas o dom é irrevogável. Tá bom, tu tem um dom, mas Deus tira a unção, não serve para nada. Tu fica um tino que bate, continua fazendo barulho, mas não serve para nada. Então não perca o temor, não perca a presença do Senhor. Amém? Vamos dar continuidade? Jó 1:8.
Isso aqui é Deus falando a respeito de temor. É Deus falando do temor. Silvia, está entendendo? Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma preocupação, né? Porque de repente eu estou acelerado, né? Amém. Aí, Jó 1:8, tá? Aí o Senhor disse, o Senhor, o próprio Deus disse a respeito de um homem que vivia na terra. Aí o Senhor disse, você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto. Então já está aumentando algumas coisas aqui a respeito do temor. Não basta só respeitar. Não basta só ter o temor em sentido de ter medo de ir para o inferno. As coisas já vai começando a se encaixar em que é uma vida inteira. É uma vida inteira dedicada ao Senhor. Isso demonstra temor. No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme. Agora chegou o segredo. E procura não fazer nada que seja errado. Então as coisas vão se estreitando. Eu temo ao Senhor, da boca para fora, com versículos decorados, versículos bíblicos decorados, não serve para Deus. Deus conhece teu coração. Então não basta decorar versículo. Na verdade, Deus nunca pediu para decorar. Ele falou para meditar de dia e de noite. Meditação não é decorar. Decorar tem técnicas no YouTube para ensinar a decorar versículo. Mas meditar é pegar um versículo e ficar remoendo ele dia e noite. Dia e noite. Passou uma semana. Irmão, tu já leu o capítulo inteiro? Não, irmão, estou no primeiro versículo. Tu já leu a Bíblia inteira? Não, irmão, estou só no livro da Bíblia. Tá bom. O Senhor não vai te pedir conta. Quantas vezes você leu a Bíblia? Isso não vai acontecer. Deus vai te pedir conta do que se você meditou de dia e de noite e procurou não fazer o que é errado. Fuja da aparência do mal. E os outros textos bíblicos vão encaixando no outro. Fuja da aparência do mal. Fuja. Se tu sabe que isso aí é errado e Deus não vai se alegrar disso, sai fora. Não tem problema que os outros vão fazer. Até dentro da própria igreja, tem gente que vai seguir outros caminhos. Não tem problema, faça a tua parte. Deus, o versículo 14, Eclesiastes 12, e o 14 fala o quê? Nós vamos ter que prestar conta. Se as pessoas entenderem que nós vamos prestar conta de tudo, as coisas já mudam o formato. Se o irmão está fazendo errado, tudo bem, ele vai prestar conta. Não tem como eu prestar conta. Tem um versículo bíblico que fala que eu, como um pastor, vou prestar conta de todos vocês. Isso é mal interpretado. Porque eu não moro com vocês, eu não tenho um controle 100% da vida de vocês e não cuido de vocês. Eu simplesmente trago uma mensagem da parte de Deus como orientação para a vida de vocês. Vai depender de como vocês vão absorver e de como vocês vão tentar praticar aquilo que eu li. Olha como isso é difícil. Aqui tem novo convertido, que está começando agora no Evangelho. Tem gente que ainda nem conheceu a Jesus. Tem gente que tem 30 anos de Evangelho. Tem jovens e idosos. E a mesma palavra tocar em vários corações. Só Deus pode fazer isso. Olha a complexidade que é um culto. Então nem sempre uma mensagem vai ser boa para um e vai ser ruim para o outro. Não, é Deus. Ele sabe os corações que vão estar abertos para receber a palavra dele. A palavra de Deus é como semente. Eu aqui, espiritualmente, eu estou lançando semente no coração de vocês. É vocês pegarem, pode pôr no bolso, isso aqui eu não quero. E vocês selecionar a semente, ou vocês simplesmente pegar um saco bem grande e falar assim, não vou perder nada dessa mensagem, eu não vou perder nada. Tudo que é Bíblia, eu quero. E abre um sacão grandão e pega todas as sementes da palavra de Deus e vem guardando, e planta isso no teu coração. E você, daqui a um tempo, você vai começar a colher fruto disso. Agora, você pode ser seletivo. Algumas partes. Tá bom, a tua plantação vai ser só em partes. Você pode ser seletivo mais ainda, em achar que tudo que está sendo falado é só algo humano. Tudo bem, seja mais seletivo ainda. E você pode achar que nada disso é de Deus. Tudo bem. A Bíblia fala que nós não temos como plantar. Eu não tenho como plantar uma batata e colher uma banana. É impossível isso. A Bíblia diz que isso é impossível. Eu não posso fazer isso.
Então, se não tem como eu fazer isso, é mais fácil então pegar a palavra de Deus e colocar no meu coração e isso fazer disso uma plantação. E daqui a alguns anos, eu praticando essa palavra de Deus, eu começo a colher fruto disso. Amém? Ficou claro? Vamos nessa. Aí, vou continuar aqui, tá bom? 9. Satanás respondeu. Aqui era um diálogo de Deus e Satanás. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó o teme? Cara, essa versão é muito boa. É muito boa. Porque ela deixa tão claro que parece assim, mas se ele não teme, ele não só vem para os cultos porque tem medo de ir para o inferno por causa de mim, que sou o Satanás. Está entendendo? A conversa do diabo e de Deus. Deus está dando testemunho de Jó que ele faz o que é certo, e o diabo está cutucando e falando assim, mas ele só faz isso porque ele tem medo de mim. Tu entendeu? Ou porque é do interesse próprio dele. Ele quer só se dar bem no evangelho. Tá vendo como é que funciona? Tem gente que vai vir para o evangelho só para se dar bem. É assim que o diabo pensa. Aqui é uma interpretação do diabo a respeito de nós. Quando Jesus foi tentado, tu acha que Jesus poderia cair naquela tentação? Transformar pedra em pão? O diabo já sabia que ele era capaz de fazer isso, e por isso o tentou nisso. Se lança daqui, o diabo já sabia que ele podia fazer isso. Mas ele foi justamente naquilo que ele era capaz de fazer. E o diabo vem nos tentar nos dias de hoje, simplesmente para tirar a igreja do foco, para fazer a vontade nossa e não a vontade de Deus. Por isso que as igrejas estão sem Deus. Por isso que o Apocalipse está escrito assim, eis que estou à porta e bato. Ele está do lado de fora. E nós, muitas das vezes, a nossa arrogância, prepotência, soberba, porque nós somos os pastores, deixamos Jesus do lado de fora. Porque não queremos que Jesus tenha todo o controle. Porque muitas das vezes a palavra de Jesus vai nos constranger, vai nos machucar, vai nos magoar, vai nos entristecer. Só que tudo isso é para o nosso bem. É para o crescimento espiritual de nossas vidas. Ou a gente entende isso, ou vivemos o nosso evangelho, conforme a nossa vontade. Engraçado, o Espiritismo tem uma Bíblia deles. Allan Kardec e os seus espíritos. A Bíblia, o Novo Testamento. A Bíblia segundo Allan Kardec. É o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Está os 4 testamentos dentro de um mesmo livro, que tem toda... A Bíblia está lá, realmente a Bíblia está lá. Só que tem uma interpretação de um espírito. É a Bíblia segundo Allan Kardec. E a gente, cristão, está fazendo a Bíblia segundo a nossa vontade. Que diferença temos do Espiritismo? Se nós estamos fazendo a mesma coisa. Se nós estamos tentando interpretar a Bíblia do nosso jeito. E nem do jeito que Deus quis escrever. Porque Deus quis escrever. A Bíblia diz que tudo que foi escrito foi para proveito nosso. E o que não está aqui é que realmente Deus não quis colocar aqui. E nós às vezes acrescentamos para fazer o nosso jeito aqui. E aí a gente começa a atrapalhar. É aí que a igreja começa a perder o caminho e perder o seu jeito, a sua forma, que era santa, uma forma, aquelas curas, os milagres, as manifestações, os dons espirituais. O amor de muito se esfriariam. E vai acabando. Porque tu começa a não gostar muito da mensagem. Começa a ficar seletivo novamente. E esquecemos que o Espírito Santo está por trás de todas essas coisas. Ele sonda, exatamente agora, ele sonda os corações. E ele vê o coração que está aberto para receber a palavra do Senhor. E aqueles que trancou, ele passa. Ele é cavaleiro, ele é educado, ele é sensível, ele é prestador da sua vida. Ele faz, sabe o quê? Ele já te deu o fôlego de vida, mas tu não reconhece, tu não entende e não agradece por causa disso. Aí ele te deu saúde, tu não entende e não reconhece por causa disso. E ele começa a te dar dons e tu não entende e não conhece. E não reconhece isso. Aí ele faz tudo, teu trabalho, tudo é dele, para ele são todas as coisas, certo? Só que a gente não glorifica mais a ele. Vou falar, isso aqui é para o YouTube. Agora a gente não dá mais glória. A gente,
Que isso, irmão? A igreja dava tanto glória. Agora a gente não dá mais glória, fica só no uhul, uhul, uhul. O que, irmão? Glória a Deus, aleluia. Glória, glória. Eu gosto do glória do Tonho. Dá um glória aí, Tonho. Glória. É isso, a igreja foi para isso, irmão. Agora a gente fica uhul. Oh, que isso, meu irmão? Eu estou ficando doido com esses negócios. Pior que eu tenho que ouvir essas mensagens. Eu tenho que ouvir, porque eu preciso aprender. Mas só que eu não estou concordando com esse negócio. Uou! Uou, o que, irmão? Pelo amor de Deus. É glória. É glória a Deus. É Deus, é o poder de Deus. Se tu está gostando da mensagem, tu dá um glória a Deus e glorifica. Se tu não gostar, não precisa. Mas é glória. Aleluia. Está vendo que nós estamos perdendo a identidade? Estamos perdendo a identidade. Então não devemos perder a identidade. Podemos mudar a roupa, podemos mudar a forma das cadeiras, podemos colocar tecnologia na igreja, podemos ter um cafezinho na igreja, podemos ter várias coisas, mas deixar de dar um glória a Deus quando você se alegra, rapaz, já estou ficando preocupada. E eu sei que o irmão estava de coração, ele estava gostando, só que ele fez o uou. Eu falei, uou? Rapaz, ele tinha que dar um glória bem forte. Que se aquilo tocou na alma dele, ele tinha que glorificar, mas ele fez o uou. Eu falei, uou. Falei, eu tô ficando velho. É por isso que eu sou chato, Elis. Pô, dá um glória a Deus bem forte aí que tu incendeu o coração do irmão que estava quase apagando. Não tem a fogueirinha? Churrasqueiro? A brasa. Uma brasa precisa da outra. Uma brasa sozinha ela vai apagar. Uma brasa com a outra ali, ela vai. E o outro irmão dá um glória, o outro irmão vai dando um glória, o outro irmão vai dando um glória, e a igreja incendeia. Agora, se tu. Já fica ruim o silêncio. Aí tu não quer ficar no silêncio, tu dá um negócio estranho aí. Aí sabe, tá vendo que a igreja sai de um extremo para o outro? Antes a igreja era chamada dos meninos, né? Os meninos que o pastor corria na igreja, dava cambalhota e glorificava e falava em língua estranha. Aí já começou a dar uma ordem de decência, né? Mas aí tá demais, pô. Tá demais, pô. A igreja é glorificando a Deus. Nós estamos juntos, reunidos, glorificando ao Senhor. A comunhão dos santos. A comunhão dos santos. Amém? É comunhão. Então, se eu estou me alegrando com a mensagem do meu irmão, eu dou glória a Deus aqui, que eu falei, rapaz, esse irmão está ficando cada dia mais perigoso, meu irmão. Não vou deixar ele mais pregar, não. E o cara está crescendo, e ele está crescendo, e eu não vou glorificar a Deus por causa disso. Ele está pregando a palavra de Deus, e eu estou ali, que isso, irmão? Não, deixa isso aí para os pássaros. Deus deu fôlego de vida para nós, e nos deu... Deus deu fôlego de vida para eu glorificar a Deus. Glória! Glória a Deus, irmão. Eu me alegro com a alegria do irmão. Eu me alegro com a bênção do meu irmão. E eu tenho que glorificar a Deus, porque esse uou não entra como glorificação. Não vem não, que aí a gente vai brigar mais sério. Isso não entra para glorificar a Deus. Não, nem interpretar dá para interpretar o uou. Tá bom? Amém. Ó, irmão, não gritou o ovo ali, ó, vai ficar de banco. Amém? Eu vou para outro texto, vamos lá. Jó 28, 28. Jó 28, 28. Ó, Jó 28, 28. Jó, capítulo 28, versículo 28. E ele disse aos seres humanos: para ser sábio é preciso temer ao Senhor, para ter compreensão. Pode ser que tudo que eu falei agora há pouco não sirva para ninguém daqui. Amém? Pode ser. Que se servir, amém. Para ser sábio é preciso temer ao Senhor, para ter compreensão. É necessário afastar-se do mal. Tem coisas que é maléfica para dentro do reino, para dentro da casa de Deus. Traz malefícios. E eu tenho um cuidado disso, porque agora a responsabilidade está sobre mim. É muita covardia da minha parte achar que essa responsabilidade dessa igreja aberta não é minha. E eu dizer que é do Senhor. Que se fosse do Senhor, ele não precisava da gente na frente da igreja. Era só vir aqui,
e ficar aqui em meditação. Mas Deus confiou a nós este ministério, nos dando dom e responsabilidade. Você acha que foi Moisés que abriu o Mar Vermelho? Lógico que não foi. Se tu acha que foi o cajado de Moisés, é lógico que não foi. Mas Deus queria assim, dessa forma, usar pessoas. E que Deus possa usar a vida de vocês também neste lugar. Creia no poder de Deus. Mas a gente precisa primeiro entender as coisas. Temor de Deus é o principal, é o comecinho de todas essas coisas. Tema a Deus, para ter compreensão de tudo que está sendo, tudo que está acontecendo nessa igreja. Amém? Vamos lá. 2 Coríntios 7:1. Vou dar uma acelerada. 2 Coríntios 7:1. Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Acabei de falar. Geralmente, quando eu vou ministrar, eu já estou pensando nessa mensagem. Eu não tenho, às vezes, os versículos, mas Deus já falou em mim o que eu tenho que dizer. E eu preciso, nem sempre é assim, mas às vezes eu preciso só achar os versículos. Então, há um peso gigante sobre mim, que eu preciso falar assim, cara, eu preciso dividir essa carga. Está muito pesada para mim. Eu preciso que a igreja compartilhe dessa mensagem. Então, meus queridos irmãos, todas essas promessas são para nós. Para isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E, temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Tudo que eu acabei de dizer agora. Purificação existe ainda, gente. Jejum ainda existe, consagração ainda existe, desviar da aparência do mal, isso ainda existe. É a palavra do Senhor. Então, primeiro nós devemos o quê? Nos purificar, certo? A nós mesmos, de tudo que torna impuro. Quando ele fala nós mesmos, é uma carta sendo lida para a igreja. Quando essa carta está sendo lida para a igreja, automaticamente eu não tenho que me importar com as pessoas lá fora. Vocês entendem isso? Que é tudo que é para o crente. Eu não posso julgar as pessoas que estão lá fora. Porém, a Bíblia fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí aqui ele tem falando a mesma coisa, só que com uma linguagem diferente. Purifica-se. Purifiquemo-nos. É eu e você. Nós somos um corpo bem ajustado. Mas se eu me purifico, o irmão não, o outro sim, o outro não, fica uma igreja desajustada. E o Espírito Santo vem visitar a igreja e ele passa em revista. Quem serviu o quartel sabe o que é isso? Ele passa em revista e ele olha e fala assim, esse irmão está desalinhado, aquele está desalinhado, o outro está certinho, o outro está com a barba para fazer, o outro está com a bota desengraxada, o outro está com a farda amassada. No final das contas, quem já trabalhou em quartel sabe o que acontece. Ou eu prendo um soldado de cada vez, ou eu prendo o chefe da tropa. Porque a tropa está desajustada. Mas eu estava certo. Não, mas eu estava certo. Você é o comandante. Lá no quartel fala que a tropa é o espelho do comandante. Então, se a tropa está mal apresentada, mal alinhada, era que o comandante daquela tropa era já para ter visto aquilo. Era para ele, antes de apresentar, ter visto aquilo. E aí a gente tira aquele soldado de forma e apresenta uma tropa perfeitas condições. E aquele soldado está enrolado, ele está preso. O cara chegar para se apresentar com uma farda desalinhada, ele está enrolado. E aí ele presta conta. E aí depois que ele vê tudo alinhado, aí ele vem e apresenta para o superior dele. Que diferença tem isso com a igreja? Deus me coloca aqui, coloca o pastor e algumas lideranças. E ajusta o nosso... E vem nos ajustando. E dói, e vem nos ajustando. E dói, e vem nos ajustando. Aí quando eu vou apresentar para Cristo a minha igreja, se ela não estiver fitada na visão que a igreja está tendo, quem vai tomar cacete? Eu. Ou, se eu estou anunciando a palavra de Deus, e é vocês que não estão ouvindo, aí ele ajusta cada um. Tira de forma, isso aqui vai para ali. Esse aqui eu vou dar um jeitinho. E ele ajusta individualmente cada um.
É assim que funciona o exército de Cristo. Por isso que fala assim, o exército de Cristo, o Senhor dos exércitos. Malaquias fala muito, o Senhor dos exércitos. Será que pôs só para completar a frase? Não, ele realmente é o Senhor dos exércitos. E muitas das vezes ele poderia se apresentar como o Rei dos Reis. Tudo bem, a regra é a mesma. Ninguém vai se apresentar diante do rei de qualquer jeito. Ninguém entrava no templo, aí vamos falar de sacerdócio, vamos falar de igreja? Quer falar de igreja? Ninguém chegava dentro do Santo do Santo se não estivesse se preparando durante o ano inteiro. E aí, daquele ano inteiro de vários sacerdotes, se fazia o sorteio. Poderia acontecer daquele sacerdote que se preparou o ano inteiro para ficar 5 minutos na presença do Senhor, no Santo dos Santos, e ele se preparava o ano inteiro, orando, jejuando, se consagrando, se afastando, tudo aquilo que eu li. Quando chegava a vez dele, quando ia fazer o sorteio, não era a vez dele, era a vez de outro. No sorteio dava outro sacerdote. Ele parava de se consagrar? Não. Ele continuava, porque no outro sorteio pode ser que fosse a vez dele. Então, o que eu quero, onde eu quero chegar? Que não importa quando Deus vai te usar, esteja preparado para quando Deus te usar, Ele não só te usar e te desaprovar, Ele possa te usar e te aprovar. Glória a Deus. Entenda que tudo se encaixa na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não fica solta. Ela vai se encaixando. É um quebra-cabeça. Eu fui lendo a respeito de temor e eu fui ficando preocupado porque eu falei, meu Deus do céu, tem muita coisa. Tem muita coisa. E olha só. O versículo 2. Dê um lugar para nós. Deem um lugar para nós no coração de vocês. Nós não prejudicamos ninguém, nem causamos desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém. Não digo isso para condenar vocês, pois, como eu disse antes, vocês são tão amados por nós que estamos sempre juntos, tanto para morrer como para viver. Tenho muita confiança em vocês, e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. É exatamente no que eu estou pregando e naquilo que eu creio. Mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não desanimamos nada. Em todos os lugares houve problemas. Em todos os lugares. Não saia da sua igreja achando que essa aqui não vai ter problema. Em todos os lugares vai ter problema. Já é a palavra de Deus que está dizendo. Porque é homens que estão na frente da igreja. São pessoas aí que estão congregando. Um irmão não gosta mais do outro, o outro não gosta mais do outro. Amemos uns aos outros. Amém? Tenho muita confiança em vocês, né? E no meio de... vou dar continuidade. No 5. Mesmo depois de ter chegado à província da Macedônia, não descansamos em nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas, e com os de fora, e de medo do nosso coração. E medo do nosso coração. Porém, Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. Poderia ser o Espírito Santo, poderia ser o próprio Jesus. Não, Deus envia pessoas para alegrar o coração de outras pessoas. Deus sempre vai querer usar pessoas. A igreja é formada por pessoas. E a alegria do meu irmão é a minha alegria. Então, quando eu estiver desanimado, Deus vai enviar o Tito. Quando eu estiver achando que não vai dar certo, Deus vai enviar o Tito para esse lugar. Para que nós venhamos nos alegrar juntos. E ele fala aqui, e não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele, de que vocês o animaram. Ele contou alegria recíproca. Ele contou que vocês estão com saudade de mim. Ele me disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender. Por isso agora estou mais feliz ainda. Não me arrependo de ter escrito aquela carta. Ele escreveu uma carta, mas arrochando a carta de Coríntios. A primeira carta de Coríntios, o capítulo 3, ele fala assim: eu vi que vocês têm muitos dons. Eu vi que vocês... glória, pá, só que vocês são muito carnais. Ao mesmo tempo que ele fala que as pessoas têm muitos dons, mas usa de forma errada os dons. Para benefício próprio.
Usa para benefício próprio, para se vangloriar, para achar que é mais espiritual do que o outro. E não é isso. O que seria da minha mão se eu não teria os pés? Eu não conseguiria dar 2 passos que com a mão eu não consigo andar. Então é um corpo bem ajustado. E olha só. E ele estava falando que ele não se arrepende de ser brabo, dele escrever e chamar os irmãos de espirituais, porque na segunda carta ele já viu mudanças. Então, para que a gente possa viver uma comunhão saudável, da qual o Senhor preparou para essa igreja, existem ajustes, existem alinhamentos. E isso faz parte do processo da igreja, porque aconteceu em Coríntios. A primeira carta eles chamam de carnais. E ele fala assim, olha, era melhor que nem tivesse essa ceia. A ceia que nós celebramos hoje, a de Coríntios, bebiam, se embriagavam, e outros que não tinham nada para comer, continuavam sem comer. Então havia uma diferença muito grande de comunhão dos irmãos. E Paulo falou, não é isso. O que Cristo me falou, ele fala assim, o que recebi do Senhor também vos ensinei. Nem os discípulos quiseram ensinar Paulo, porque ele não participou da ceia. Foi o próprio Deus, Jesus Cristo, que ensinou a Paulo a respeito da ceia. E quando ele viu que tudo que Coríntios estava fazendo, que era uma cidade, ele falou assim, igreja do Senhor fazendo essa bebedeira toda aí, está tudo errado. Está tudo errado, vocês são muito carnais. Só que era a igreja misteriosa, era a igreja que tinha muitos mistérios, falava de muitos dons. Então, não dá para ficar em cima dessa gangorra, muito espiritual, muito carnal. Muito espiritual e muito carnal. Seja espiritual. Seja espiritual. Amém? E ele falou que não se arrepende de ter escrito, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Eu sei que muita gente não gosta, mas faz parte. Quando soube que a carta os deixou triste por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. Mas agora estou alegre porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês arrependessem. Aleluia! Glória a Deus, pô. Glória a Deus. A mensagem nem precisa ser muito alegre, nem saudável, nem... ai, que coisa boa, que culto bom. Mas é que ela traga arrependimento para a vida de vocês. Glória a Deus. Aquela tristeza foi usada por Deus. Nem parece que eu estou escrevendo a carta, mas é o versículo. Aquela tristeza foi usada por Deus. E assim nós não causamos nenhum mal a vocês. É que daqui a um tempo essa igreja vai tomar uma proporção tão grande que eu creio, por isso que eu estou aqui. Eu creio. Porque eu não aceitei um desafio de igreja só para dizer que tem uma igreja. Eu aceitei o desafio porque eu acreditei na palavra do Senhor e vou até o fim. Pregando, geralmente eu vou correr e vou pregar sempre em cima disso. Então, em nome de Jesus, não é para trazer tristeza ao coração de ninguém. Mas que se causar tristeza, é que para no final, é para vocês viver a maior alegria que o Senhor tem para a vida de cada um de vocês. Amém? Pois a tristeza que é usada por Deus, produz arrependimento que nos leva à salvação. Não vou negociar princípios. Não vou negociar chameguinho. Não gosto disso. E eu sei que muitos irmãos meus estão fora do evangelho porque teve muito afago. Teve muito afago. E hoje eles estão fora porque eles não conheceram a Cristo. Eles não conheceram a Cristo. E é triste falar isso. Porque em vez de nós corrigirmos os nossos irmãos, nós achamos que eles iriam mudar por conta própria. E ficamos com medo de trazer uma palavra até um pouco dura para eles. Só que hoje eles desviaram e eles já estavam fora. E como é que nós vamos resgatar uma alma ferida agora? Com muita oração, com muito jejum e com muita verdade. Não dá para a gente sair da verdade da palavra de Deus. Amém? E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas a tristeza deste mundo produzem a morte. Mas vocês suportaram a tristeza da maneira em que agrada a Deus. E vejam agora os resultados. A igreja cresceu. A igreja de Coríntios não é mais a igreja só carnal. É uma igreja espiritual, desfrutando de todo o dom que Deus já deu.
E isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois ficaram com a vontade de ver e de resolveram e resolveram castigar o culpado. Em tudo isso, vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. Existiu um caso dentro da igreja em que o filho estava tendo relação com a madrasta. E a liderança da igreja soube disso e não tomou partido nenhum. Mas Paulo foi tão brabo com eles e falou assim: eu não acredito que vocês estão vendo isso e suportaram isso. E teve tantos outros casos que aconteciam dentro da igreja e a liderança se fizeram omissa. E nós não podemos fazer isso. Nós hoje, com a sabedoria que Deus nos deu, nós não expulsamos pessoas, mas nós tratamos pessoas para glorificar e exaltar o nome de Deus. Se isso não for suficiente, a gente simplesmente não demanda o ministério da qual aquela pessoa foi chamada. É simples assim. Eu não posso estar com um adulto em cima do altar, por mais meu amigo que seja. Eu não posso estar com um promíscuo, um prostituto, um errante na fé, porque ele é meu amigo, ou porque eu só tenho o irmão Daniel para tocar, mas ele está fazendo tudo errado. Mas só tenho ele, deixa ele. Está errado. O Espírito Santo sabe o que ele vai fazendo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e me deixar entrar, eu vou entrar, vou sentar na mesa. Mesa é lugar de resolver assuntos. Mesa é lugar de compartilhar do pão. Mesa é lugar de comunhão. E é por isso que o Senhor faz nos lembrança de estarmos na mesa, celebrando a ceia do Senhor. E aí nós estamos na mesa e aí compartilhamos da informação. Se eles aceitarem, há um arrependimento, há uma nova vida para aquela pessoa. Agora, se elas não aceitarem, eu não consigo curar alguém aqui. Aqui não é o lugar da cura não, gente. O lugar da cura é em todos os lugares da igreja. E nós não podemos abrir mão desses princípios. Glória a Deus. Eu vou encerrar. Se eu falar para vocês que falta um montão de coisa. Mas glória a Deus, agradeço a Deus. Perdoa pelo horário, mas é meu aniversário, tá bom? Glória a Deus. Pastor Alex, eu ia fazer um negócio. Pastor Galma, por favor. Eu vou fazer ora pela nossa vida, por favor. Ora pela minha vida. Sabe por quê? Pastor Alex ora todo dia por nós, né? Vamos abusar do pastor. Vem cá, pastor. Pai do Senhor, amém, irmãos? Um prazer poder estar aqui nesta noite participando da palavra de Deus junto com os irmãos, em nome de Jesus, porque o que nos edifica é a palavra, né? Jesus falou que a casa firmada na rocha é aquela que ouve e pratica a palavra de Deus. A imprudente é aquele que ouve e não pratica. Só que no dia da dificuldade, o que vai firmar o crente é aquele que aprendeu a palavra. Aleluia. Aquele que ouviu e não colocou em prática. Quando vinham os dias maus e bater na casa, a Bíblia diz que o tombo é feio, é difícil. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por esse momento tão importante, Senhor, onde a tua palavra é ministrada em nossos corações. Nós queremos te agradecer porque a tua palavra nos ensinou, Senhor, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, possa estar ministrando isso em nossas vidas, Senhor. Que o Espírito Santo possa estar, Senhor, nos orientando, Senhor, a tua palavra, porque as Escrituras diz que a palavra é a âncora para a alma, Senhor. E no dia da dificuldade, Senhor, quando vêm os dias difíceis, quando vem a tempestade, Senhor, quando vem, Senhor, os dias, meu Senhor, onde a nossa alma, Senhor, será abalada, ela vai encontrar a segurança, Senhor, na tua palavra. Assim como disse, Senhor, o salmista, que a palavra era a sabedoria, era a lâmpada para os pés dele, Senhor. Assim como Salomão ensina, Senhor. Nós queremos te agradecer porque o teu servo ministrou, Senhor, sobre as nossas vidas esta noite, Senhor, o temor, o princípio da sabedoria. Que, Senhor, a tua palavra tenha encontrado a guarita, tenha encontrado a morada, Senhor. Que a tua palavra possa frutificar, Senhor, em nome
nome de Jesus. Possa crescer, Senhor, pessoas firmadas no Evangelho, Senhor. Possam crescer crentes maduros, Senhor. Possam crescer crentes, Senhor, que não serão enganados pelas falsas doutrinas, Senhor. Toma a vida do pastor Alex nas tuas mãos, Senhor. A vida, meu Senhor, do pastor Ricardo em tuas mãos. Aqueles que o Senhor chamou para entrar e para estar diante do teu povo, e pela sabedoria que o Senhor concedeu a eles, meu Senhor, o povo ser instruído pela tua palavra. Que a presença e a graça do teu Espírito permaneça sobre esta localidade, que almas possam ser, Senhor, alcançadas, e o Senhor possa acrescentar à igreja aqueles que vão sendo salvos, Senhor. Toma nas tuas mãos esse ministério, abençoa esse ministério, faz com que esse ministério cresça para o louvor da tua glória, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, venha tomar este bairro em tuas mãos, Senhor, e grilhões sejam quebrados, pessoas sejam livres, libertas, Senhor. Senhor, pessoas às quais o entendimento estão cegados, meus filhos, não conseguem entender que o Evangelho é o poder de Deus, Senhor. Que o Senhor quebre os grilhões sobre este bairro, Senhor, e pais de família sejam restaurados, Senhor. Mães, meu Deus, viciadas em drogas, sejam libertas pelo poder da pregação da tua palavra neste lugar. Que ouçam a quilômetro de distância, como a rainha de Sabá ouviu e veio ver o que estava acontecendo naquele lugar, Senhor. Toma nas tuas mãos esta localidade, Senhor. Eu creio, Senhor, quando a igreja é estabelecida em uma localidade, ela recebeu da parte de Deus a legalidade e a autoridade para militar, Senhor. Por isso, Senhor, a legalidade e a autoridade está nesta localidade, Senhor, em nome de Jesus. Esse bairro, Senhor, será abençoado por causa da igreja estabelecida neste lugar. Nós queremos te louvar por esse momento tão precioso, Senhor, tão maravilhoso. Abençoa a vida do nosso irmão Ricardo, sendo, Senhor, o dia qual ele comemora o aniversário. O nosso pedido, Senhor, não é bênçãos materiais, Senhor. Eu sei que também não é esse o desejo dele, tendo essa responsabilidade sobre a sua vida. Eu peço que o Senhor dê a ele sabedoria, Senhor. Eu peço que o Senhor abra a mente dele para ele entender e compreender as Escrituras, Senhor, para entrar diante do teu povo. Derrama graça sobre a vida dele, como o Senhor derramou graça sobre a vida de Davi, Senhor. Toma ele em tuas mãos. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Levante a sua mão e declare: em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Aleluia! Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça.
caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que é que me guarda, bem baixinho. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Pra acabar, bem baixinho. Em teus braços é o descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluias. Dá glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Eu sei que as horas se avançam, mas eu não queria perder a oportunidade de falar pro amor da minha vida. Agora pode. Agora pode. Agora pode. Agora pode. Uhul. Que ele... Ai, Jesus. Eu consigo, eu vejo e eu sinto Jesus em você. Aleluia. E não tem coisa melhor de ter um marido que ama, que serve, que honra o Senhor e, como consequência, me ama, me serve e me honra também. Então, eu já falei para ele que se no céu puder continuar casado, eu fico na eternidade com ele. Porque é lógico que tem uns momentinhos que a gente passa raiva, mas é pequeno. Faz parte, né, da nossa humanidade. Mas eu tenho um marido que é um homem de Deus. E que eu não tenho dúvida do amor que ele tem por mim, pela nossa família. Que ele me deu tudo que tenho. Hoje os meus filhos, a nossa família, né? O quanto ele trabalha muito e se esforça para cuidar, para zelar, para não faltar nada em casa. Então eu quero te honrar, dizer que eu te amo muito. Eu agradeço. Você se tornou um grande homem para mim. Que fez você. A mãe dele chamava ele de criança. Que me fez pra você e fez a gente se O apelido dele é criança. Ele é como uma criança. A alegria, o sorriso, às vezes até a inocência, né? Mas eu sei que as responsabilidades e tudo que ele tem feito, ele tem conseguido honrar, né? Então, obrigada pelo pai, pelo marido, pelo pastor, que é ele que puxa a minha orelha, é ele que me ensina e fala, não é assim, uma mulher de Deus não é assim, não faz desse jeito. E você é muito amado por nós. Amém? Em meu coração. Te amo. Glória a Deus, muito obrigada. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Graças a Deus. Queremos agradecer a Deus pela vida do Ricardo. Temos vivido grandes propósitos, grandes momentos incríveis. Graças a Deus, o Senhor. Eu garanto que em 2021 você não esperava ter um 2022 tão intenso como você está tendo esse ano de 2022, mas como diz o louvor, ninguém explica a Deus, né? E graças a Deus que hoje a gente pode ver, como tua esposa mesmo disse, Cristo em você e você sendo essa pessoa abençoada que você é todos os dias. Meu amigo, como escrevi, meu amigo mais chegado que irmão,
qual a gente briga, o qual a gente luta, mas você tem se tornado cada dia mais um presente grandioso para nós. Nós louvamos a Deus pela pessoa que você é. No momento de braveza, você consegue dar aquela risada e aí continuar glorificando o Senhor Jesus Cristo. Nós amamos a tua vida e nós gostaríamos de te honrar com uma salva de palmas aí também. Isso, pela vida do Ricardo, por quem ele tem sido. Em nome de Jesus, você tem sido uma bênção para a nossa vida. Amo tua vida, viu? Amém, muito, muito mesmo. Quero agradecer a Deus publicamente aqui por quem você tem se tornado. Eu, graças a Deus, não esperava, de repente, estar da maneira como nós estamos hoje, então, buscando junto, aperfeiçoando junto tudo aquilo que o Senhor desenhou em nossos corações. Obrigado, Ricardo. Você tem sido uma bênção para a nossa vida. Amém? Vamos cantar um parabéns? Vamos cantar no 3 um parabéns? Vamos cantar? No 3. 1, 2, 3. Nessa data... Débora. Felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitos anos de vida. Glória a Deus. Tudo é bênção. É bênção. Eu oro. Aleluia. Aleluia. Cadê a Débora? Agora a Débora, vamos lá. E o Ricardo? Vai ser abençoado, porque o Senhor já derramaram o seu amor. Ricardo vai ser abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus pela tua vida, Ricardo. Graças a Deus. Queridos, tem um bolo, vamos participar. Ainda tem ali momentos de foto. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que vieram a esse culto. Nós estamos muito felizes, afinal de contas, vocês fazem parte desse presente. Seu Alcino, cadê o seu Alcino? Vem para cá, seu Alcino. Onde está o seu Alcino? Cadê o irmão do Ricardo? O seu Alcino não veio, vem para cá. O outro. Vem para cá, vem. Isso, vem para cá. Glória a Deus. Essa aqui, vem para cá, pode subir aqui. Esse aqui é a família do Ricardo. Nós louvamos a Deus pela vida do Senhor também. Viu? Vem para cá. Isso, fica aqui, vem para cá. Isso, os amigos, vem para cá. Cadê o pastor Galma? Vem para cá, pastor, para tirar essa foto aqui com o Ricardo. Vem a irmã Tina também, por favor. Participa aqui com a gente dessa foto. Isso, em nome de Jesus. Louvamos a Deus. Vem para cá, Gil, tirar essa foto aqui com a família aqui. Vem para cá, pastor. Vem para cá, a esposa do pastor também. Fica aqui, deixa eu sair aqui da... Isso, capricha aí. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Isso, vem aqui. Amém, graças a Deus. Amém. Levanta a tua mão para o alto, em nome de Jesus. Participem conosco agora desse momento abençoado, tá bom, gente? Em nome de Jesus. Que a graça, que a paz, que as doces consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos e todos digam: amém. Vão em paz e que o Senhor nos acompanhe. Participe da festa com a gente, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão.